Sou Everton Carlos Vieira, o estado em que eu vivo é no Paraná e a cidade é Porto Barreiro. Essa atividade pertence à ética profissional aplicada à educação física. Contextualização, parte 1. O título do primeiro podcast que eu escolhi é Softwares Antiplágio, a tecnologia em favor da ética. Agora eu vou falar um pouco resumido sobre o que eu entendi por ele. Essa saída de copiar é porque é uma saída fácil. Os alunos entendem que é mais fácil copiar do que compuser suas próprias ideias. E também faz parte do aluno entender a avaliação, tanto da faculdade como em outros ensinos, como uma punição. Então, só que não é uma punição, né? Foi explicado que não é uma punição, entendendo a avaliação como uma parte do processo de aprendizado. Deve ser entendido como uma parte do processo, e não como uma punição. 3 situações nas quais ocorre o plágio. Primeira, copiar do e-book da disciplina. Segunda, copiar a atividade do colega, que vai ser zerado ambas as atividades. Copiar de sites, sendo a mais frequente sendo uma concha de retalhos de vários sites. Ferramentas disponíveis para detecção do plágio. Primeira, plágios. Segunda, CopySpider. Terceira, farejador de plágio. E agora algumas consequências de copiar de sites indevidos. O que parece um atalho é um esforço contrário à formação. Se você copia de algum site de algum outro aluno, você não adquire aquele conhecimento. Você apenas Ctrl+C, Ctrl+V. Ainda não se tem um consenso se a utilização do site do ChatGPT pode ser configurada a plágio. Consequência da utilização do ChatGPT: dependência excessiva da ferramenta. Redução que ocorre a redução da capacidade de pensar criticamente, que é uma das partes importantes da faculdade. ChatGPT pode fornecer respostas rápidas, mas de forma errônea, pois ele adquire o conhecimento de um banco de dados ou da própria internet, que pode ter muitas definições erradas. E a falta de interação e feedback humano. E a falta de originalidade. Meu ponto de vista. Eu creio que o plágio não ajuda em nada na formação acadêmica. Não devemos copiar ideias e textos, mas sim usá-los como fundamentos para fundamentar nossas ideias e opiniões. Isso quando utilizada de uma fonte confiável. Sobre o ChatGPT, eu creio que, como tudo na vida, deve ser usado com temperança, pois ele tem muitos aspectos positivos que agregam na formação, embora tendo cuidado para não gerar uma dependência excessiva. Contextualização, parte 2. O título do segundo podcast que eu escolhi é Plágio, uma atitude nada ética. Agora eu vou dissertar
sobre o conteúdo dele. Conceito de plágio. Ele se configura quando uma pessoa retira conceitos e ideias de obras já publicadas, sem lhe dar o devido crédito, sem citá-lo como uma fonte de pesquisa e por assim. O plágio tem punições nas esferas civil e penal. Relação do plágio com a ética acadêmica. Quando se faz uma cópia sem os devidos créditos, por mais que pareça um crime sem vítima, se o autor descobrir, poderá acionar a justiça, acarretando em multa ou até reclusão. Impactos negativos na formação do estudante. Prejudica a formação, sendo o estudante capaz de ler, compreender, interpretar e reescrever, utilizando suas próprias palavras, bem como estabelecer críticas e posicionamentos perante essas ideias. Agora, os materiais disponibilizados pela UNINA: Manual de Normas Acadêmicas, Caderno de Normas, com os casos mais frequentes, que seriam o caderno de bolso. Classificação do plágio. O plágio se classifica em 3 formas: plágio integral, plágio conceitual e plágio parcial, que seria a concha de retalhos. Outros 3 tipos de plágios acadêmicos: plágio indireto, plágio de fonte, citação de citação, autoplágio, reaproveitamento de um artigo de própria autoria. Por que o plágio acontece? Agora, algumas situações que ajudam o estudante a plagiar algo: o descaso, o desconhecimento técnico, negligência do redator, facilidade do acesso às fontes, falta de tempo para realizar suas atividades, dificuldade de escrever. Agora, dando ênfase na dificuldade de escrever, quanto mais se escreve, melhor se escreve. Então, tem que ter um começo. Falta de ética. O plágio é uma prática que limita o aprendizado, causando lacunas na aprendizagem do estudante. Meu ponto de vista. Achei importante ter sido destacado outros pontos de vista do plágio, além da falta de ética. Com minhas considerações finais sobre os podcasts. Ao realizar essa atividade, percebi a importância de ambos os temas sobre o plágio, que muitas vezes passam despercebidas na vida do estudante, muitas vezes e podem ser vistos como uma facilidade, já que é mais fácil copiar do que fazer, mas que esconde um grande perigo, podendo ser situado na esfera civil e penal, tornando por consequência uma multa ou até uma reclusão. Achei importante também ter sido destacado as causas que um estudante opta pelo apenas copiar. Como falta de tempo e a dificuldade de organizar ideias. Mas, enfim, foi muito importante para a minha formação essa atividade e espero que tenha outras assim.